Olá pessoal da Betel Casa de Oração. Hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre o poder do testemunho. Sabe, eu quase nunca conto o meu testemunho para alguém, meu testemunho de conversão, meu testemunho de vida em si, sabe? E uma das coisas que hoje eu estava preparando uma mensagem sobre isso e eu estava aqui conversando agora há pouco e eu queria conversar um pouco sobre isso com você. Sabe, eu gostaria de contar um pouco da minha história. De repente você passou por algo que eu passei, de repente esse testemunho ele vai servir de algo que vai te incentivar a entregar sua vida para Jesus também. Sabe, eu cresci num lugar pobre, meus pais nunca tiveram dinheiro, sabe, e quando eu tinha 5 anos de idade, o meu pai morreu, sabe, e boa parte da minha vida eu passei em 2 lugares, ou foi na rua, ou foi na casa dos meus parentes, e boa parte da minha vida eu passei necessidade, boa parte da minha vida, muitas vezes eu tive que roubar quando era criança, muitas vezes eu tive que... eu passei por diversas coisas, sabe, e eu estava meditando sobre isso, e uma das coisas que raramente eu conto assim é sobre a minha vida particular, sabe? Eu me lembro que algumas coisas que muito me marcaram na minha infância e na minha adolescência também foi ver a minha mãe e ela abortando várias crianças, sabe? E uma das coisas que muito me marcou foi isso, sabe? E ao longo do tempo, por também não ter as coisas dentro de casa, eu cresci um jovem muito revoltado, muito agressivo, sabe, muito violento, e ao longo do tempo também eu comecei a beber, eu comecei a andar na noite, e uma das coisas que cara, às vezes eu medito muito sobre isso, e como eu disse, raramente eu conto meu testemunho para alguém, porque eu tenho algo comigo assim que eu penso, cara, eu não tenho algo de bom para te passar, sabe, e isso é uma coisa que eu carrego comigo, sabe, sabe, às vezes eu fico pensando assim, cara, o que a minha história pode trazer de bom para alguém? Sabe, e às vezes eu fico pensando assim, embora algumas pessoas às vezes falam para mim, conta o teu testemunho e fala do que Deus fez na tua vida. E às vezes eu fico pensando, e uma das coisas que muito me marcou, e por isso que eu prego o Evangelho, e por isso que eu falo para as pessoas entregarem a vida dela para Jesus também, é a respeito do que Ele fez. Sabe, eu cresci um jovem com muita dor, com muita raiva, e ao longo do tempo eu só aprendi, eu só fui piorando, eu só fui, como, sabe, eu não melhorava, e cada vez aquela dor que eu tinha no meu coração ela aumentava mais. Um certo tempo da minha vida eu fui morar com os meus tios, e um primo meu me levou para a igreja, e a partir daquele tempo o Senhor começou a fazer algo na minha vida. E sabe, até hoje assim, cara, eu nunca me esqueci desse momento meu com Deus, eu nunca me esqueci daquele momento em que o Senhor tocou na minha vida, sabe? E é por isso que muitas vezes eu sou um cara que insiste muito, eu sou um cara que gosta da palavra de Deus, que ama a Deus, porque eu sei o que Ele é capaz de fazer na vida de uma pessoa, sabe? E eu peguei toda essa dor, eu peguei tudo que eu sofri ao longo da minha vida, eu peguei tudo o que eu aprendi na rua, sabe? Toda a dor, tudo aquilo que o Senhor, cara, tudo aquilo que eu passei de ruim. Eu falei, cara, eu preciso falar do amor de Deus para alguém, eu preciso falar do amor de Deus, daquilo que Deus fez na minha vida.
sabe? E às vezes eu fico pensando, cara, e às vezes as pessoas perguntam, Maurício, por que tu não fala do teu testemunho? E eu sou um cara que às vezes eu fico parado pensando assim, cara, como eu já disse, eu não tenho algo de bom para te contar, sabe? Mas hoje eu queria falar um pouco sobre o testemunho, e na hora que eu estava ministrando, eu comecei a ministrar e o vídeo que eu estava gravando deu errado. E a minha esposa falou assim, Maurício, tu não tem que contar algo que aconteceu com os outros, tu tem que contar algo que aconteceu contigo, sabe? E muitas vezes eu evito de falar a respeito disso. Mas hoje, nessa tarde, o Senhor, eu creio que Ele está me mostrando algo, sabe? Ele fala assim, cara, de repente tem pessoas na mesma situação que tu. De repente tem pessoas que sentem essa dor, que sentem esse sofrimento, que já passaram abuso, que já passaram fome, que já moraram na rua. Sabe, uma das piores dores que uma pessoa pode ter é a ausência de Deus, cara. Sabe, e eu estava meditando sobre isso, e uma das coisas que o Senhor começou a tocar no meu coração é que a tua história pode salvar outras pessoas. Sabe, eu queria falar nesse dia, cara, conta o teu testemunho para as pessoas. Deixa que o Senhor, Ele fale através da tua boca. Sabe, fala daquilo que o Senhor fez na tua vida, fala daquilo que Ele transformou em ti. Sabe, eu não sou mais aquele jovem cheio de dor, cheio de mágoa. Eu não sou mais aquele jovem, sabe, triste, abandonado. Eu não sou mais essa pessoa, cara. Sabe, tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida, todo aquele sofrimento que eu tinha no meu coração, Ele arrancou de dentro de mim. Sabe, tudo aquilo que antes me causava dor, que me causava sofrimento, cara, hoje o Senhor me encheu de amor e por isso eu não consigo mais ser essa mesma pessoa. Sabe, mas se eu estou aqui hoje, você está me vendo, é porque o Senhor me mandou falar isso para você. De repente você está me assistindo, cara, e você está com uma dor enorme no seu coração e você precisa do amor de Deus. Cara, e uma das coisas que eu fico pensando assim, cara, é que às vezes o Senhor, Ele faz coisas na nossa vida que Ele quer mostrar que Ele pode transformar, assim como Ele transformou a minha vida, Ele pode transformar a tua vida. Sabe, eu vou dizer algo pra você assim, eu perdi pai, eu praticamente não tive amor da minha mãe, eu morei na rua, eu passei fome, eu me mendiguei na rua, sabe, mas uma das coisas que eu senti que eu nunca perdi foi a presença de Deus na minha vida. Sabe, e uma das coisas que eu vou falar pra você assim, cara, saiba de uma coisa, tem um Deus no céu e Ele te ama, cara. Saiba de uma coisa assim, se hoje você está vendo esse vídeo, saiba de uma coisa, que o Senhor, Ele pode sim mudar a tua história, Ele pode sim mudar a tua vida. Como eu disse antes, eu não sou mais aquele jovem, eu não sou mais aquela pessoa que eu era, mas quem me mudou, quem transformou a minha vida foi Jesus. Sabe, de repente você pensa assim, cara, o que Jesus pode fazer de bom por mim? O que Jesus pode mudar na minha vida? Ele pode mudar tudo, cara. Basta você entregar a sua vida para Jesus. Sabe, hoje você de repente está precisando de um socorro de Deus. Sabe que Ele quer fazer isso. Sabe, eu estava meditando sobre uma palavra e o Senhor começou a falar comigo a respeito de testemunho. E essa palavra, ela está no livro de Lucas. No livro de Lucas, do 18 ao 23. Mas uma das coisas que me chama a atenção é que João Batista, ele queria ver se Jesus era o verdadeiro Messias. E ele mandou uns homens para que investigassem Jesus. Eles queriam ver se Jesus era o Messias, se Jesus era o que salvava, se Jesus era o Filho de Deus. E uma das coisas que me chamou a atenção é que ele diz, vai e diga a ele que os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aqueles que não se escandalizam por minha causa. Deixa eu falar algo pra você, cara, eu não me escandalizo por causa de Jesus. Eu não me escandalizo por causa da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque essa palavra pra mim, ela é salvação, cara.
Sabe, eu não me escandalizo daquilo que Deus fez na minha vida. Eu não me escandalizo das coisas que eu vivo, cara, da palavra que eu prego, eu não me escandalizo. Mas pelo contrário, eu me alegro quando outras pessoas são alcançadas. Eu me alegro quando o Senhor ele faz algo na minha vida, quando o Senhor pessoas são salvas através da minha vida. Porque eu sei que o poder que o testemunho tem. Sabe, se Jesus fez na minha vida, Ele pode fazer na tua vida também. Eu espero que esse vídeo ele possa tocar o teu coração, que você seja muito tocado por essa palavra, por tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida e também pode fazer na tua. Amém. Deus te abençoe.